Beleza, galera? Vamos lá, vamos dar andamento ao nosso curso de contabilidade. Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam gostando dessa aula e vamos dar os gás aí, vamos dar o sangue, porque é assim que a vida anda, para frente, foco, sempre melhoria, conhecimento, etc. A gente vai chegar lá, beleza? Vamos embora então, vamos ver de onde a gente parou. A gente estava falando um pouco sobre o imposto de renda e contribuição social. E aqui entra um ponto bastante interessante que você precisa conhecer para a sua prova, que é o tratamento do prejuízo acumulado. O que você precisa conhecer aqui? Veja só o seguinte ponto. A nossa DRE, ela começa pela receita bruta e aí você vai tirar uma série de deduções, até que nós chegamos ao lucro antes do IR e da CSLL, tiramos o IR e a CSLL, e aí chegamos no lucro após o imposto de renda e CSLL. Daqui a gente tira as chamadas participações estatutárias e aí sim chegaremos ao lucro líquido do exercício ou prejuízo líquido do exercício, beleza? Só que aqui tem um detalhe interessante, e que detalhe interessante é esse? Quando nós estamos fazendo o cálculo aqui do imposto de renda, muitas vezes você tem um prejuízo acumulado lá no PL. Você tem um prejuízo acumulado lá no PL. Só que o que acontece? Esse prejuízo acumulado, ele vai servir para você abater no cálculo do seu imposto de renda. Só que esse prejuízo acumulado, ele não aparece na demonstração do resultado do exercício. O que isso significa dizer? Significa dizer que você vai abater uma parte do seu prejuízo acumulado para calcular o imposto de renda, tá? Mas esse prejuízo acumulado ele não aparece na DRE. Como assim? Vou explicar para vocês aqui de forma melhor. Suponha que determinada empresa tem um prejuízo acumulado de R$10.000 e que esse prejuízo acumulado contábil também seja prejuízo fiscal para efeito de imposto de renda. E aí vamos supor que essa empresa ela teve um LAIR de R$12.000. Tá? Teve um lucro antes do imposto de renda de R$10.000. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Vejam, para o imposto de renda, o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar o lucro do exercício, o LAIR aqui, que é 12.000, e você pode abater 30% disso, 30% desse valor com os prejuízos contábeis, prejuízos fiscais que você tem. É prejuízo fiscal, tá? Às vezes pode dar prejuízo contábil, mas certo a questão falar prejuízo fiscal. Vai ser, portanto, você pode abater aqui um prejuízo acumulado de 30% de 12.000, que é 3.600. Vejam que isso cabe aqui dentro, porque você tem um total de 10.000 que você pode compensar. Mas você só vai abater 3.600, porque o máximo que você pode abater é 30% disso. Aí quando você fizer isso, a base de cálculo do seu imposto de renda, ela não vai ser mais 12.000, ela vai ser 8.400, que é essa diferença. Aí você vai calcular o imposto de renda em cima disso, que é 15%, o que vai dar 1.260. Vejam que você compensou uma parte desse prejuízo acumulado, tá? Só que é importante que você saiba que esse prejuízo acumulado ele não aparece na DRE. Ele serve só para você abater ali do cálculo do imposto de renda, mas ele não aparece na DRE. A sua DRE, ela vai ficar como? A sua DRE, ela vai ficar assim. Você vai ter lá o LAIR de 12.000. Aí você vai tirar o IR de 1.260.
Aí você vai chegar no LAPIR, que é o lucro após o imposto de renda, e aqui você vai tirar as participações, tá? Que é o que nós vamos estudar agora. Portanto, vejam que você usou o prejuízo acumulado para bater no cálculo do seu imposto de renda, todavia, ele não aparece na DRE. Esse prejuízo acumulado, caso existente, ele só vai ser compensado mesmo com o lucro lá no balanço patrimonial, beleza? Isso é um detalhe importante para você entender. Eu vou explicar um pouco melhor daqui para frente. Olha só. Agora a gente vai falar um pouco sobre as participações estatutárias. O que vem a ser a participação estatutária? Participação estatutária são pessoas que têm direito a participar de um pedaço do lucro da entidade. Você começou lá da receita bruta e você tirou várias despesas. E aí tem pessoas, empregados, debenturistas, administradores, que podem ter o direito a uma fatiazinha ali do lucro da companhia. Como é que você faz o cálculo disso? Eu vou explicar agora. Esses cálculos, esse pedacinho do lucro é chamado de participação estatutária. É o que eu vou mostrar para vocês como é que fica, tá? Então, olha só. A empresa KLS apurou o lucro antes do IR no valor de 160. Considere as seguintes informações. Imposto de renda e CSLL 20, prejuízo acumulado 40, participações, você tem debenturistas, empregados, administradores, partes beneficiárias, fundo de assistência, reserva legal, reserva de contingência, restante do lucro, dividendos. Calcule o valor de cada participação, do total do lucro, da reserva legal e dos dividendos. Então, o que você precisa saber aqui? Como é que você vai fazer isso? A situação atual aqui é a seguinte, olha só. Vamos lá ver como que você vai resolver isso aqui. Espera aí. Deixa eu abrir um slide novo aqui. Aqui o que você vai fazer é o seguinte. Você tem um LAIR, que é um lucro antes do imposto de renda, de 160 mil, beleza? Depois, quando você tem o lucro antes das participações, do imposto de renda e das participações, beleza. Agora você vai tirar o quê? O IR, que já foi calculado. Ah, Gabriel, mas você falou que pode abater o prejuízo. Só que quando a questão já te der o valor pronto, você usa o que a questão informou, que aqui no caso, ela já disse que é 20 mil reais, beleza? Aí você vai chegar no lucro após o IR, que é 140 mil, beleza? Aí você vai tirar as participações estatutárias sobre o lucro. E qual é o macete para você saber calcular as participações estatutárias sobre o lucro? O macete é o seguinte, você vai utilizar o macete que é o chamado DEA-PIFOL. DEA-PIFOL, tá? O que é o DEA-PIFOL? Você tem que saber que a participação sobre o lucro ela é calculada nessa ordem. DEA, debenturistas, empregados, A, administradores, P, partes beneficiárias e o FOL, né, F, são os fundos de previdência ou de pensão, beleza? Então é essa ordem. Tem que ser exatamente nessa ordem, tá? Isso é importante que você saiba. Beleza. Agora, o que você vai fazer para poder calcular essas participações estatutárias? Porque agora, depois do lucro após o imposto de renda, a gente tira as participações estatutárias. E como que nós vamos fazer esse cálculo? Esse cálculo ele é feito da seguinte forma. Ora, tem um inciso, um artigo lá da Lei 6.404, não está aqui na aula, mas ele fala o seguinte, ele fala que antes do resultado do exercício, o artigo fala o seguinte, do resultado do exercício, serão deduzidos antes de qualquer participação
o prejuízo acumulado e o imposto de renda. Tá? Então a legislação ela fala isso, fala, ó, antes de calcular qualquer participação, você tem que tirar o imposto de renda, que já foi feito porque a questão já deu os 20 mil ali, e também o prejuízo acumulado. Só que o prejuízo acumulado ele não aparece na DRE. O prejuízo acumulado é uma conta lá do PL. Portanto, o que você vai fazer quando na sua prova aparecer uma questão que pede para você calcular as participações estatutárias? Você vai fazer um quadro separado. Você vai fazer um quadro separado. Por quê? Porque aqui nós vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui o lucro após o IR, que é de 140 mil, e a gente vai abater o prejuízo. A gente vai começar a calcular as participações. Que é de 40 mil. Gabriel, qual que é a lógica de você abater o prejuízo acumulado antes de calcular as participações? Ora, se você tem um prejuízo que já vem acumulado lá, que está lá no balanço, que já é anterior, não faz sentido você pagar a participação estatutária para os seus diretores, empregados, etc., se você vai ter que abater esse prejuízo. Portanto, a participação ela só faz sentido se você não tiver prejuízo acumulado. Por isso que você tem que abater esse prejuízo acumulado, tá? Aí, beleza, você vai chegar na base de cálculo aqui das participações. Qual que é a primeira participação que você tem? É a de debenturista, que é 10%. Tá? Qual que vai ser a base de cálculo? 140 menos 40, que vai dar 100. Beleza? Então, qual que vai ser o valor da participação dos debenturistas? 10% de 100 vai dar 10 mil reais. Porque, ó, debenturistas, 10%. Aí, lá na sua DRE, que está aqui, você vai colocar, ó, debenturistas, 10 mil. Só que a Lei 6.404 fala que as participações elas são calculadas nesta ordem, sucessivamente. Sendo que o valor que você pagou para uma participação abate na outra. Então é com base nos lucros que remanescem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. É o que sobra depois que você tirou a participação anterior. Aqui nesse caso, portanto, você tinha uma base de cálculo de 100 dos debenturistas, tirou 10. Agora você vai ter a base de cálculo dos empregados, é o DEA-PIFOL, que vai dar 90. Aí beleza, agora você tem 10%, ó, a participação de empregado sobre o lucro é 10%. O que vai dar 9 mil. Aí lá na sua DRE, você vai jogar a participação de empregado de 9 mil. Aí você chega na base de cálculo dos administradores, que aqui também é 10%. O que vai dar 81 mil. Aí, tirando a participação de administradores, dá 8.100. Aí você joga aqui na DRE. R$8.100. Aí você tem partes beneficiárias. É na ordem, tá na ordem aqui já, tá? Que é mais 10%. Então, a base de cálculo de partes beneficiárias vai dar 72.900. A participação de partes beneficiárias
dá 7.290. E você coloca aqui como participação. E aí, né, quando você fizer por último 72.900 menos 7.290, você vai encontrar a base de cálculo. Putz, acabou o espaço aqui. É sempre isso aqui, ó. Esse menos esse vai ser igual a esse. Esse menos esse é igual a esse. Esse menos esse é igual a esse. Esse menos esse é igual a esse. E a última aqui é a base de cálculo. De quem? Dos fundos de previdência. Que vai dar um valor de 65.610. Aí você vai tirar também 10%. Fundo de previdência, 6.561. Beleza? Aí você vai tirar essa participação aqui. Aí quando você fizer isso, tá? Isso aqui agora é a DRE. Você montou separado o cálculo das participações e aí você vai montar a demonstração do resultado do exercício separadamente. Anotem, faça o cálculo das participações separadamente em relação, tá, à demonstração do resultado do exercício, senão você vai errar. Principalmente, né, se você fizer o cálculo em cima da mesma base de cálculo, vai dar errado, porque você tem que abater uma da outra, e se você não considerar o prejuízo acumulado, como nós mostramos lá em cima. Aí quando você fizer isso, ó, LAIR 160, IR 20, aí chegou no LAPIR, que é o lucro após imposto de renda, 140, aí tirou todas as participações estatutárias, aí você vai chegar ao lucro líquido do exercício. Que vai dar aqui 99.049, beleza? Esse é o lucro líquido do exercício. Aí esse valor aqui, vamos lá, 99.049. Portanto, veja que o prejuízo acumulado aqui, por enquanto, serviu para calcular as participações, só que ele não está na DRE. A sua DRE está aqui, ela está íntegra por enquanto. Aí quando você pega esse lucro de 99.049 que você teve e vai transferir isso aqui para o PL, o que vai acontecer? No seu PL, você já tem um prejuízo acumulado de 40 mil. Portanto, o que você vai ter que fazer? Ora, se você teve um lucro no exercício e já tem um prejuízo acumulado, faz sentido você ter um lucro lá no exercício e ter um prejuízo acumulado e manter os dois separadamente? Não, você tem que compensar. Portanto, você vai pegar o lucro do exercício de 99,49 e vai compensar com esse prejuízo acumulado que você possuía. Chegando assim a um valor de lucro acumulado de 59.049, tá? Lembrando que numa sociedade anônima, esse valor aqui ele não pode ficar lá no PL. Você tem que distribuir isso ou para dividendos, ou para reservas, ou para aumento do capital social, tá? A questão aqui, né? Nossa questão falou que você vai distribuir reserva legal 5%, reserva de contingência 20 mil e o restante vai para dividendos. Portanto, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui, R$59.049, qual é o percentual que vai para a reserva legal? 5%. O que dá 2.952,45. Portanto, esse é o valor que vai sair de lucro acumulado e vai para a reserva legal.
Além disso, o próprio enunciado falou que 20 mil vai para a reserva de contingência. Aí você vai tirar aqui 20 mil. Beleza, então você já diminuiu aqui uma parte do seu lucro acumulado, que vai dar... Vai sobrar, portanto, 36,96 e 55, tá? Isso aqui é o que sobrou, beleza? A questão falou que o que sobra você vai distribuir para dividendos. Então você vai tirar do dividendo, vai tirar de lucro acumulado e vai jogar para dividendos a pagar, que é uma conta do passivo, beleza? Sua conta ela vai ter que ficar zerada. É importante você entender o seguinte: a DRE é a demonstração contábil que evidencia o lucro por ação. Então a DRE ela vai evidenciar qual é o valor do lucro ou do prejuízo que você teve com cada ação que compõe o seu PL, tá? Não, a DRE não evidencia o dividendo por ação. A demonstração que evidencia o dividendo por ação é a DLPA. Pode ser a DMPL também, não é a DRE. Tá? A DRE ela acaba aqui no lucro do exercício, que nesse caso tem um valor de R$ 99.049. Vamos dar uma olhada então em algumas questões aqui para a gente poder entender isso. Ó, a empresa Catex S.A., quando da finalização do seu resultado, apresentava lucro de R$ 288.500 antes do IR, o qual seria de R$ 43.275. Na empresa, há acordo de participação no resultado para empregado e diretores, nos percentuais de 10% e 5%, respectivamente. Nessa situação, considerando o disposto na Lei 6.404, o valor total a ser distribuído aos diretores é igual a... Portanto, o que nós faremos aqui? A gente vai pegar o lucro antes do IR, o LAIR, que é 288.500, e vai tirar o IR, que é 43.275. Aqui a gente vai chegar no LAPIR, beleza? Que vai ser 225, beleza? Agora, lembra do macete, DEA pifou, tá? Só que DEA, o D não é de diretores, o D é de debenturistas. Debenturistas, empregados e administradores. Portanto, o diretor faz parte da administração. Logo, a gente vai chegar, primeiro, a gente vai tirar a participação de empregados. Vamos fazer separado, como eu ensinei para vocês. Empregados, que é 10%, vai dar 24.522,50. Aí você vai tirar essa participação, né, que você vai colocar aqui na DRE, participação de empregados, 24.522,50. Aí você vai chegar na base de cálculo dos diretores, que é administrador, é a mesma coisa. Que aqui vai dar 220.702,50. Portanto, a participação dos diretores é 5% disso, que vai dar 11.035,13, tá? Portanto, diretores dá 11.035,13. Gabarito é a letra A, tá bom? Gabarito é a letra A. Próxima.
A demonstração do resultado do exercício não abrange a forma como o lucro eventualmente apurado será distribuído, mas inclui a participação de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Correto. O que eu já disse para vocês? Eu disse que o lucro ele pode ser distribuído da seguinte forma. Ou você vai aumentar o capital social, ou você vai pagar dividendos, ou você vai constituir reserva de lucros. Isso não aparece lá na DRE, isso vai aparecer depois que você transfere isso para o PL. Isso é evidenciado na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Só que lá na DRE, embora você não tenha a destinação do seu lucro dessa forma que eu ensinei para vocês, você tem as participações estatutárias, que é o quanto do lucro você vai pagar o percentual para cada uma de algumas pessoas, como debenturistas, empregados, administradores e partes beneficiárias, são alguns exemplos, beleza? Questão 31, que diz o seguinte: as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias devem ser determinadas sucessivamente nessa ordem, com base no lucro que remanescerem depois de deduzirem as participações anteriormente calculadas, tá? Então aqui vejam que aqui não fala sobre os debenturistas, porque debenturista não está previsto nesse trecho específico da Lei 6.404, mas debenturista vem primeiro, tá? Mas aí beleza, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundos de pensão, beleza? Portanto, esse item ele está correto. Correto. 32. A demonstração do resultado do exercício deve discriminar, entre outros itens, a participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência e providência de empregado que não se caracterizem como despesa. Esse item ele está correto, tá? Está correto. Como eu já disse a vocês, essa é a ordem. É o DEA PIFOL, beleza? É o DEA PIFOL. Então, debenturista, empregados, administradores, partes beneficiárias e fundo de assistência ou previdência de empregados. Beleza. Aí, um dos últimos pontos que você precisa saber é que o lucro líquido ele é transferido lá para o PL, né, conforme você apura. Ou prejuízo também. Então, vamos supor que você tem aqui a sua DRE. Na DRE, você concorda comigo que as suas despesas, despesas são lançadas a débito e receitas são lançadas a crédito? Concorda, né? Isso é o que a gente já explicou para vocês diversas vezes. Portanto, caso você tenha mais receitas do que despesas, vamos supor, você teve 10 mil a mais de receita do que de despesa. Você teve 15 mil de despesa e 25 mil de receitas. Qual é o seu resultado aqui? O seu resultado nessa operação é um lucro de 10 mil. Beleza, só que uma vez apurado esse lucro, você tem que transferir isso para o PL, para a conta lucro ou prejuízo acumulado. E como é que você vai fazer essa transferência? Da seguinte forma, você vai zerar a conta da DRE. Então, se o seu saldo na DRE é um saldo credor, você vai fazer isso através de um lançamento devedor. Quando você faz isso zera aqui. E esse valor, você joga lá para a conta lucros ou prejuízos acumulados, tá? Lembrando que essa conta, se for lucro acumulado, também você vai ter que zerar. E como é que você vai zerar essa conta? Ora, o que eu disse para vocês? Eu disse que o lucro acumulado ele pode ir basicamente para 3 lugares. Ou você utiliza isso para aumentar o capital social,
Ou você utiliza isso para reserva de lucros, ou você utiliza isso para pagar dividendos. Então vamos supor que foi 4 mil para dividendos, 3 mil para capital social e 3 mil para reserva de lucros. Então cada uma dessas contas vai aumentar. 3 mil para capital social, você vai tirar de lucros acumulados. 3 mil para reserva de lucros, você vai tirar de lucros acumulados. E 4 mil para dividendos a pagar, que você também vai tirar de lucros acumulados. Essa conta, portanto, se for lucro, ela tem que ficar zerada, ela não pode ter saldo, tá? Então vejam que a destinação de dividendos não aparece na DRE, porque os dividendos eles são apurados lá no PL. Os dividendos eles aparecem na DLPA ou na DMPL. As bancas adoram cobrar isso aqui em prova. Olha lá. Questão 33. O percentual do lucro líquido de cada exercício destinado ao pagamento de dividendos obrigatórios é parte integrante da DRE. Galera, isso está errado. Tá? A DRE ela não demonstra os dividendos. Beleza? Como eu já disse, os dividendos são calculados posteriormente. Questão 34. A compensação do prejuízo acumulado deverá ser demonstrada na apuração do resultado do exercício, após a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Errado. Eu disse a vocês que o prejuízo ele é compensado na DRE para efeitos de imposto de renda e do cálculo das participações. Mas o prejuízo acumulado ele só é compensado no balanço. Que é posterior à DRE, tá? Portanto, você só compensa o prejuízo acumulado posteriormente. Questão 35. A DRE não abrange a forma como o lucro eventualmente apurado será distribuído, mas inclui as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Correto, é o que nós já dissemos. Talvez essa questão tenha repetido ou o CESP cobrou mais de uma vez. Beleza? Agora, o último detalhe que você precisa saber sobre a DRE é a sua apuração segundo o CPC 26. Como é que isso é feito, tá? Vejam que essa estrutura aqui é a estrutura da DRE segundo o CPC 26. E quais são as principais diferenças que você pode notar aqui? A DRE pelo CPC 26, a DRE começa pela receita líquida e não pela receita bruta. Por quê? Porque a receita líquida é o que efetivamente fica com a empresa, tá? Não, a receita bruta não é o que fica com a empresa. O que fica com a empresa é a receita líquida, depois que você já tirou abatimentos, tributos, etc. Por isso, pelo CPC 26, a DRE começa já pela receita líquida. Isso também está de acordo com o CPC 47. Receita de contrato com o cliente. Além disso, uma outra diferença da DRE, segundo o CPC 26 e a Lei 6.404, é que, vejam, começou a DRE, esse DRE aqui é pelo CPC 26, começou pela receita, tirou o CMV, você vai chegar no lucro bruto. Aí você tira uma série de despesas, tá? E aí você, em vez de chegar no lucro operacional, o que acontece? Você vai chegar no resultado antes das receitas e despesas financeiras. E depois que você vai tirar as receitas e as despesas financeiras. Portanto, o CPC 26 separa
as receitas e despesas operacionais das financeiras, beleza? E por último, uma outra diferença, mas não menos importante, é que aqui na demonstração do resultado segundo o CPC 26, você vai pegar aqui as receitas financeiras, vai chegar nos resultados antes do tributo sobre o lucro, que é imposto de renda e CSLL, aí você vai tirar o IR-CSLL, você vai chegar no que a gente chama de resultado das operações continuadas. O que são as operações continuadas? Operações continuadas são aquelas operações que a empresa ela vai continuar. Por exemplo, a Ambev vai continuar produzindo a sua cerveja lá, Brahma, Antártica, Beck's, né, que é boa pra caramba, a nova cerveja aí da Ambev, né, que está fazendo, pelo menos aqui eu só tenho tomado essa cerveja, tenho preferido até do que Heineken. Beck's, Corona, Bohemia, tudo isso é lá da Ambev, ela vai continuar produzindo. Aí vamos supor que ela decidiu que não vai mais produzir, sei lá, água tônica lá da Antártica. E aí ela resolve se desfazer de tudo. Essa linha que ela vai se desfazer, essa parte de água tônica, ou vamos supor que ela vai se desfazer, melhor ainda, da cerveja Quilmes, lá da Argentina, que não quer mais contato lá com os hermanos. Né? Ela vai se desfazer da Quilmes. Então ela não vai mais ter receitas e despesas com a Quilmes. Se ela lançasse isso junto das outras receitas, das outras despesas ali na DRE, isso poderia confundir, porque isso ia, o seu exercício ele ia ter receitas de que nos outros exercícios você não teria mais. Por isso, quando você vai fazer uma alienação de uma linha de produção, de uma parte da sua empresa, você separa isso no que o CPC 26 chama de resultado das operações descontinuadas, tá? Que é justamente essa parte aqui que você não vai mais ter na sua empresa. Portanto, essas são as três principais diferenças da DRE pela Lei 6.404 e pelo CPC 26. Pelo CPC 26, a DRE começa pela receita líquida. O CPC 26 separa as receitas e despesas operacionais das financeiras, sendo que primeiro você tem as operacionais, aí você vai chegar no resultado antes das receitas e despesas financeiras, tira as despesas e receitas financeiras, aí sim você vai ficar meio que igual lá à Lei 6.404. E ainda ao resultado das operações descontinuadas, que são aquelas operações que você não vai mais seguir com a sua empresa, beleza? Então é isso, pessoal. DRE, você tem uma base boa já para resolver 99% das questões que aparecerem na sua prova. Espero que tenham gostado desse módulo. Um abraço e até a próxima.